Fala galera, beleza? Bom, aqui quem está falando é o Fernando e eu vou explicar para vocês um pouquinho sobre a integração entre o HTML e o CSS, beleza? Bom, é muito simples a integração, tá? Na verdade, com apenas uma linha você já consegue fazer a integração, mas eu queria explicar para vocês algumas coisas antes de fazer diretamente essa integração. Eu queria explicar o quê? Que antigamente você colocava o que é o CSS, nada mais é do que uma linguagem de estilo que hoje em dia é utilizado de forma fora do próprio conteúdo HTML, ou seja, ele não é escrito mais no conteúdo HTML. Até um tempo atrás ele era escrito, né? E antes ainda disso ele nem existia e todas as formatações e customizações de texto eram escritas diretamente no HTML. Como por exemplo, eu pegava aqui a minha tag de link, né? E colocava aqui que a color dela é igual, tarará, né? Ou ainda mais, né? Ou por exemplo, eu poderia utilizar o style, né? Que daí aqui eu colocava dentro do estilo desse link, dessa tag A, eu conseguia dizer e delimitar todos os estilos e coisas que eu fosse utilizar. Da mesma forma, isso era utilizado para tabelas, enfim, todo tipo de parágrafos, etc. Qualquer tipo de tag, a customização era diretamente, a formatação era feita diretamente, né, do estilo, era feita diretamente na tag. Depois passou disso, foi criado o CSS, que é uma linguagem de estilo, certo? E o CSS era escrito também no documento HTML, até que se tornou um documento escrito fora do HTML. Então você poderia utilizar, por exemplo, o CSS dentro do próprio documento HTML, abrindo uma tag de stylesheet e a partir dali você consegue trabalhar todos os estilos do CSS. Hoje em dia não se usa mais isso. Hoje em dia a folha de estilos ela é separada, ou seja, o CSS, o documento CSS, ele é totalmente independente do HTML. Porém, existe uma ligação que faz com que um consiga ler e entender o outro. O que é essa ligação? Nada mais é do que dentro do documento HTML, certo? Dentro do nosso documento HTML, a gente vai colocar, de preferência sempre dentro das tags head do documento HTML. Se você não entende de HTML, você pode assistir a videoaula de HTML que a gente tem, tá? O curso básico só de HTML. E aqui a gente vai colocar uma tag chamada link. E essa tag link ela é relacionada a um style sheet. E não é sheet, tá? Então não é com i aqui não, é com dois e's mesmo. E aí eu preciso dizer para ele aonde está esse documento. Então assim, ó, dentro do link, normalmente, tá, dentro da formatação do HTML, do padrão utilizado no mercado, né, do design, a gente nunca coloca o arquivo CSS juntamente com as nossas páginas em HTML. A gente separa tanto o arquivo em CSS, quanto os meus scripts em JavaScript, em JS, os meus jQueries, ou seja, as minhas imagens, inclusive. Para que fique tudo bem organizado, é importante que você separe em diretórios diferentes. Sempre diretórios acima das páginas, ou seja, o que isso quer dizer? Que dentro do meu diretório principal, onde estarão todas as minhas páginas em HTML, eu ainda vou criar os meus diretórios relacionados ao CSS, ao JS, etc. E lá dentro vão ficar os arquivos. Então veja só, eu vou colocar o diretório css barra e eu vou colocar aqui e dizer que tem um cara chamado estilo.css, que é o cara que eu preciso, teoricamente, tá? Lembrando que nem todas as tags do HTML precisam de fechamento, tá? Algumas tags elas não necessitam ser fechadas, que é o caso, por exemplo, da tag link, da tag meta, tá? Ela não precisa de um fechamento. Bom, veja que eu já fiz o relacionamento entre um e outro, porém eu ainda não possuo o meu arquivo estilo.css. Para resolver esse problema, eu vou criar um novo arquivo, certo? E esse arquivo vai chamar estilo.css. Esse cara
antes de fazer qualquer coisa, para que o meu programa ele possa interpretar, eu estou utilizando Sublime, tá? Sublime Text 2. Eu ainda não peguei a versão do 3, mas eu logo vou começar a utilizar a versão do Sublime 3. Então, aqui dentro, antes de fazer qualquer coisa, eu vou salvar esse documento. Só que para salvar esse documento, eu preciso criar criar um diretório chamado CSS. Lembrando que a gente colocou lá no caminho que ele estava dentro do diretório CSS, um arquivo chamado estilo.css. Pronto! A primeira etapa, a primeira parte do meu link, da minha ligação entre os dois já está pronta. O arquivo já vai funcionar, tá? Então, inclusive, a página do HTML já está aqui, funcionando normal, beleza? Porém, eu ainda não tenho o arquivo estilo.css, não tem absolutamente nada. E agora a gente vai brincar um pouco com o arquivo estilo.css. No meu documento estilo.css, é importante a gente observar algumas coisas. Por exemplo, vejam que eu coloquei dentro do meta, eu coloquei o charset, ou seja, a codificação de página, que eu estou utilizando, o TF8 aqui dentro do documento HTML. Porém, para que eu não precise incluir isso página por página, eu posso basicamente colocar o charset aqui no próprio HTML, no próprio CSS. E eu vou chamar ele de UTF8, certo? Lembrando que dentro do CSS, é importante que você saiba, uma diferença da linguagem do CSS para a linguagem do HTML é que todas as declarações que você fizer, todos os atributos que você informar dentro das suas divs, dentro das suas classes ou seus IDs, você precisa necessariamente, após informar o atributo, você precisa colocar um ponto e vírgula para que ele entenda que você fechou aquele atributo, beleza? Mas eu já vou explicar mais ou menos como funciona. Bom, o que basicamente compõe o CSS? O CSS, por padrão, ele tem um seletor, que ele pode ser, por exemplo, um seletor nativo, tá? No caso, o body, ele é um seletor nativo, ou seja, ele é nativo do HTML, eu não preciso declarar uma classe ou um ID para ele, certo? Ele é nativo. Então, quando eu coloco body, tudo o que eu colocar dentro do meu seletor body serão os meus atributos. E esses atributos podem ser quaisquer. Também são chamados de declarações, tá? Então, eu tenho um seletor e eu tenho de 0 a infinitas declarações. Como assim de 0 a infinitas declarações? Por exemplo, eu posso querer mudar o background de todo o meu documento, entendeu? Poderia colocar isso, ou eu poderia colocar somente o background color de todo o meu documento. Ah, mas dá um exemplo. Eu vou colocar aqui uma cor simples, vou inventar uma cor aqui, tá? Vamos ver se vai dar certo. Não sei se vai dar certo. Mas eu vou colocar essa cor aqui, ó. 12, 15, 5. Não vai dar certo. Tem que ser 12C, 12C, 1C, 5, 12. Aqui vai dar. E aí eu vou lá no meu documento e vejo que eu consegui fazer uma cor sem utilizar nenhum atributo, sem utilizar nenhuma formatação, nenhuma declaração diretamente no arquivo HTML. Eu utilizei a declaração diretamente na minha folha de estilos. Então, vejam como é simples a declaração. É extremamente simples você declarar os atributos para um documento HTML, fazendo esse link entre o CSS, entre essa folha de estilo, e o documento HTML. N é porque eu posso ter N outras coisas aqui dentro. Eu posso colocar, por exemplo, font size, font family e o que eu quiser, beleza? Outra coisa que é importante, tá? Então, os elementos nativos, só para a gente deixar bem claro, são aqueles como H1, tá? Eu vou fazer uma abertura e fechamento, senão depois dá problema. Então, eu vou colocar aqui o H1, é um dos caras.
O A é um deles também. E por aí vai. H2, table, form, todos esses elementos, né, esses seletores, como são tags nativas do HTML, você não precisa declarar uma classe, um ID. E quando você declara uma classe ou um ID? Então, veja só. Dentro do meu documento, tá? Então, eu tenho aqui a tag A, que é uma tag de link. E ao invés de eu declarar ela como A, apenas um seletor nativo, eu posso, ou vamos dizer mais, né? Eu posso declarar alguma coisa direto no seletor nativo, dizendo que essa tag A, eu quero que a font size dela seja, sei lá, 8 pixels, ok? Seja em 8 pixels, beleza? Só que então, o que vai acontecer aqui? Quando eu fizer o meu teste aqui, der um F5, olha o tamanho do meu link, tá vendo? Ficou minúsculo. Não sei se você consegue ver, né? Depois eu dou uma aumentada na tela. Ficou bem minúsculo aqui o meu link. Mas vamos dizer que por algum motivo, todos os links dentro do meu documento HTML vão seguir esse padrão, exceto os que eu declarar diferentemente do que esse daqui. Para isso, eu preciso criar ou uma class ou um ID. Quando eu utilizo uma class e quando eu utilizo um ID? Eu já vou explicar para vocês. Opa, um ID seria, no caso, assim. Beleza? Eu vou explicar para vocês. Então, veja só. Classes, elas são utilizadas em qualquer parte do documento e podem repetir dentro do documento HTML. Por exemplo, você vai criar uma classe chamada link. Então, eu vou criar um cara aqui chamado link. Beleza? Eu vou até... não vai dar problema. Então, eu vou criar uma classe chamada link. Vejam que eu criei. Esse seletor link não é um seletor nativo, ele não existe. Eu criei esse cara agora, tá? Mas ele existe, ele é um seletor nativo. Eu vou colocar aqui, ó, linkar. Pronto, esse cara não existe. E aí, esse seletor que eu acabei de criar, que é o linka, ele tem uma formatação independente. E ela é uma classe. E essa classe pode ser utilizada em qualquer documento, em qualquer parte do documento. Então, vamos colocar dentro desse cara que a font size desse aqui não é 8. Ele vai ser 25 pixels, ok? Então, perceba. A classe link, ele vai ser uma font size 25 pixels. Vai acontecer alguma coisa no meu documento se eu der um F5? Nada. Nada vai acontecer. Por que não vai acontecer? Porque eu não declarei essa classe aqui dentro do HTML. Então, voltei para o HTML e aqui eu vou colocar class igual linka. Agora sim, eu declarei uma classe específica para essa tag A. Veja só, se eu der um F5, tcharam, tá lá o meu link. Bom, diferença entre o ID e o link. O ID, ele é um seletor único, ele não pode se repetir. Vai funcionar se eu colocar um ID ou uma class? Vai, sem problema nenhum. Para o CSS vai. Porém, se você for utilizar esse mesmo ID dentro do JavaScript, por exemplo, do JS, e você fizer a referência a esse ID, você só pode utilizar um único ID por página, tá? Então, nunca erre e coloque, ao invés de colocar uma class, colocar um ID e repetir esse ID várias vezes. Como assim repetir esse ID várias vezes? Nada mais do que isso aqui, ó. Opa. ID, no caso aqui, né? Tá. Repetir esse cara várias vezes. Nunca, jamais, não faça isso. Por quê? Porque aqui eu vou ter um problema com o meu JavaScript. A não ser que você fizesse linka 2, linka 3, linka 4. Aqui não teria problema nenhum. Vai funcionar isso aqui? Agora sim, exatamente da forma que está. Eu criei um link aqui, criei um link aqui. Vai mudar? Vamos fazer um teste? Vamos mudar aqui a font size. Vamos fazer a font color. Ah não, vou colocar color.
E esse color vai ser, sei lá, que cor. Vamos colocar ele preto, né? FFF. Ou melhor, branco. Vamos colocar. Vamos ver se funciona. Não funciona. Por que não funciona? Veja só. Porque esse elemento do seletor, o ponto, é para classes. Para fazer ID, você precisa colocar a cerquilha aqui. Aí agora sim, deu um F5. Eu fiz a minha primeira ID. Eu posso utilizar a segunda como uma class? Posso. Eu venho aqui, altero para class e crio aqui dentro do documento uma class chamado linka2, né? Inclusive eu posso criar a mesma com o mesmo nome, um ID e uma class com o mesmo nome. Não é aconselhado, mas só para mostrar como isso vai funcionar, eu vou colocar aqui então uma color black para ele, para esse cara aqui. Beleza? Opa, esqueci o color aqui. Fechou. Então aqui eu tenho um seletor com ponto, ou seja, um seletor de classe, e aqui eu declarei class. Beleza? Vou até apagar esses últimos dois aqui porque eles não me interessam. E aí eu vou lá no meu documento, dou um F5. Ah, sim. Não funcionou porque eu não declarei. Quer dizer, funcionou. Só que você não consegue ver porque aqui eu não coloquei um font size diferente, tá vendo? Então, vou colocar um font size para ele aqui, no tamanho de, sei lá, 50 pixels. Vou fazer coisa exagerada mesmo. Beleza? Tá lá. Beleza? Um preto, um branco. E é isso aí, gente. Eu espero que vocês tenham entendido esse conceito básico, tá? Esse é o básico do básico do básico do CSS. É o primeiro passo, porém, a partir dessa introdução, você consegue fazer muitas coisas já dentro do documento. Absolutamente muitas coisas. Não esqueçam aquelas dicas básicas, ou seja, utilizar o ID somente uma vez dentro da tua página HTML, tá? Não utilize mais de uma vez, porque depois você vai ter problemas se você for utilizar um JavaScript ou coisa assim, tá? E não esqueça também das dicas básicas que eu dou na aula de HTML, que é o que? Indentação, deixar bonitinho, organizado, para que depois você não se perca. Depois a gente vai trabalhar com elementos pai, filho, seletores com child, né? Que são os seletores filho, que herdam, quando herda, por que herda, e aí já são outros detalhezinhos, beleza? Galera, é isso aí, valeu, obrigado por assistir mais essa videoaula, um forte